indicar e também desligar sempre que tiver a cair chuva os eletrodomésticos e não permitir que as crianças saiam de casa e possam brincar em charcos. Vemos aqui ruas alagadas com viaturas submersas em que a chuva de facto caiu com muita intensidade durante a madrugada até às primeiras horas, até provavelmente até aí às 11, 12 horas de terça-feira, uma chuva que começou a cair à madrugada de segunda-feira. O professor Júlio Quental já está conosco para nos ajudar também aqui a olhar para o cuidado que deve ter o automobilista, de quem se faz a estrada nesta altura. Professor Júlio Quental, vemos aqui os estragos provocados pela chuva. O INAMET previu e que muita gente fez ouvidos de mercador quanto à previsão feita pelo INAMET. Pois, Calombo, permite-me endereçar, portanto, um abraço efusivo a todos os nossos caríssimos telespectadores, não é, que são a razão da nossa existência. Este ponto, passei que por aqui amanhã, de manhã, era isto aí, às 6 da manhã, passei por aí, esteve insuportável. Mas repare, o nosso cantor já o disse, que a chuva é obra da natureza. Então, é previsível. O homem é que tem que adequar o seu modus vivendi a essas circunstâncias, certo? Nós temos construído em zonas, portanto, inapropriadas, onde é o escoamento. Fundamentalmente, os canais para permitir a drenagem das águas. Correto. O homem também, quando concebe as vias, não as concebe de acordo com a norma para que as grandes quedas pluviométricas possam escorrer ao longo das vias. As vias podem não ter, portanto, os esgotos normais, mas se elas forem concebidas de forma... Repare, a norma diz que as vias não devem ser planas, devem ser ligeiramente abauladas, para que as águas da chuva, ao incidirem sobre o pavimento, certo, elas depois resvalam para as extremidades e depois com valetas elas correm ao longo. Não, é que nós estamos a conceber vias que são autênticas bacias. Olha, como é que se concebe uma zona de circulação assim, onde a água senta, onde a água cria? É inconcebível. Nós temos que melhorar... Não é em função da chuva intensa que caiu, que deve ter provocado também esta questão da estagnação da água? Não, o erro está mesmo na concessão, na construção da via, porque as faixas de rodagem não devem ser berços para acúmulo de água. Ao se projetar a mesma, certo, tem que se conceber ela a um nível, tem que ter uma cota ligeiramente mais alta para que as águas corram. O que acontece? Acontece que grande parte das faixas de rodagem tem uma cota inferior em relação aos passeios, em relação às estradas ou às ruas adjacentes. A água flui dali e entra aqui para a faixa de rodagem. Eu digo-lhe isto porque com a idade que eu tenho, eu venho do tempo da outra senhora, em que havia grandes quedas e nas vias principais não havia esta quantidade de água permanente na faixa de rodagem. Outro sim. Existem residências, construções que deviam ser demolidas mesmo, porque elas estão em zonas de escoamento de água. Nas linhas de água? Claro! O problema todo é que aquela entidade sobre quem recai a obrigação de fiscalizar é que devia fazê-lo. Não, aqui não se constrói. Só que nós somos intempestivos. Nós, enquanto fiscais, só atuamos quando a obra está quase no fim. Aí aparecemos com os selos e por aí fora. Quando começam as fundações, temos que aparecer. Tem que haver maior interação. Outro sim, muitas casas hoje estiveram alagadas. Sim, casas alagadas, quintais inundados. E repara, com a chuva forte que caiu. Há bocado o Calombo fez uma nota importantíssima. É que as pessoas não desligam a luz quando, quer dizer, a casa já é mal concebida, tem uma cota muito inferior à norma, a água entra para ali, não desligam o quadro, se calhar nem um disjuntor têm e depois há o risco de morte por eletrocução. Portanto, há aqui um conjunto de medidas que têm que ser tomadas. A própria ENDE, muitas das vezes, portanto, permite que se faça o contrato de luz sem fiscalizar a residência, verificando se ela tem todos os mecanismos de segurança. Então temos que ter muito cuidado em relação a isto. E parece que este mês de abril vai chover a doer. Vai chover. Vai chover a doer. Prevê novamente chuva para as próximas horas, para determinados pontos do país, como são os casos das províncias de Luanda e Colibengo, Benguela, Kwanza Sul e Kwanza Norte. O aviso amarelo. Agora estamos estamos com a zona do Kikolo, aqui a entrada
Luanda, de um dos principais mercados a céu aberto, e vemos aqui, professor Júlio Quental, a comercialização de produtos em espaço completamente alagado, com lamaçal autêntico e um trânsito a ser feito também de forma tímida por conta da chuva que caiu com muita intensidade sobre a cidade de Luanda. Hoje a chuva venceu os persistentes vendedores e vendedeiras do Kikolo. Eu há anos que não vejo isto assim deserto. A chuva hoje mostrou, senhores, aqui não é local para venda, porque nos últimos 10 anos esta via esteve completamente abarrotada. Numa hora como esta, aqui não se transita. Então a chuva mostrou, não é aqui que se vende. Porque não foi preciso aparecer nenhum outro fiscal, polícia, não. Foi a chuva que disse, senhores, arranjem outro ponto. Agora repare, as pessoas ainda continuam, quer dizer, com esse comportamento nocivo. Repare esta quantidade de lixo. Esse lixo é resultado da presença de pessoas aqui a vender, que no fim da venda deixam detritos ali, certo? Deixam resíduos sólidos sem serem removidos. E falamos agora, em instantes, de cabos elétricos. Aqui um cabo que está bastante próximo e passa exatamente no local em que há um aglomerado, há de facto a presença de cidadãos que fazem as suas vendas. Neste ponto, gostaríamos, o operador em serviço do CISP, muito obrigado pela gentileza, imagens em tempo real que a televisão pública de Angola leva até a sua casa, que nos dê o ângulo que mostra esta aqui é a parte chata. Em direção à Igreja Católica dali, do Bom Pastor. Agora vemos aqui a entrada do mercado, professor Júlio Quental, mesmo assim, com a água no pavimento, as pessoas não querem deixar de vender aqui e não acatam as orientações das autoridades. A cólera e com a chuva nós podemos ter o aumento de casos. Vimos ali perecíveis, legumes a serem vendidos junto desta imundície. Está a ver como é que é? Está a ver como é que nós somos? Nós perdemos o pudor, perdemos o respeito por nós mesmos. Quer dizer, há pessoas a vender perecíveis e legumes ali e há pessoas a comprarem. Está a perceber? Quer dizer, e depois queremos nos surpreender como é que morremos que nem mosquitos. É isto. Quer dizer, isto é inadmissível. Este local é uma fonte de doenças. Portanto, as autoridades tudo devem fazer para adequar essas pessoas em local próprio, porque é para venda e não aqui nesse espaço. E não neste espaço, tal como disse em instantes o professor Júlio Quental. Agora vamos para 21 de janeiro. O operador em serviço dá-nos esta imagem dentro de mais alguns instantes. A chuva é de facto também obra da natureza e que quando São Pedro abre as comportas temos de facto algumas consequências, mas devem ser de facto tidas em conta fundamentalmente na prevenção. Professor Júlio Quental, aqui o trânsito também está fluido nos dois sentidos. Nota-se que hoje temos um grande número de cidadãos que não foi trabalhar. Não tem como. Mas repare só uma nota. Vê-se, é o mesmo espaço, aqui percebe-se limpeza, a via está limpa, está sinalizada em termos de marcas rodoviárias e logo ao lado tem quer dizer, estes dois são irmãos e este já é o enteado. Quer dizer, esta via paralela à outra e vê o estado de imundície em que está. Por que não criar condições para se remover essa imundície toda daqui? Estes contentores ali, cheios de lixo, e tem lá um indivíduo a servir-se dos restos. Quer dizer, este aspecto é que é nocivo. Agora, repare, por que não se conceberam esgotos ou um sistema que permitisse que as águas corressem para uma zona e que não se permanecesse ali? O asfalto aqui não dura porque, de facto, a zona de escoamento não existe. Agora, como é que houve escoamento para estas vias? Não se percebe ali a água parada, mas para esta via que até está na extremidade e há condições para se criar uma vala de drenagem, não se fez. Está a ver? Portanto, aqui neste ponto, o pavimento vai continuar em mau estado de conservação em razão da estagnação da água. É o facto, uma avaliação que tem sido feita pelo governador provincial de Luanda, Luís Nunes, que andou por diversos municípios a chamar a atenção para que as valas de drenagem fossem limpas antes mesmo da chegada do mês de abril. Sabe-se que abril, de facto, tem uma descarga de quedas pluviométricas em grande volume e
a chuva não é só em Luanda, nós temos estado a ver pelo mundo através das alterações climáticas em Valência, onde também viu-se um cenário em que as cascadas ficaram inundadas, estradas intransitáveis. É um cenário que vê-se também pelo mundo, não só em Valência, Espanha, mas também tivemos em Lisboa, Portugal, como também no Dubai, onde o aeroporto local, um dos principais pontos de interligação do mundo, também a água penetrou, que o volume da água surpreendeu os técnicos. Professor Júlio Quental, estamos aqui na Igreja Católica, aqui na zona de Viana, também o trânsito faz-se com normalidade por esta altura do dia, em função também do pavimento que está escorregadio. Qual é o conselho que vai para os automobilistas? Os conselhos, eles estão todos no Código da Estrada, principalmente no artigo 25º, que diz os locais em que o condutor deve afrouxar a velocidade, e um dos parágrafos tem a ver com o quê? Com as condições de transitabilidade do pavimento. Estabelece a norma, isto no artigo 25º, que nos troços de via em mau estado de conservação, molhados, enlameados ou que ofereçam precárias condições de aderência, os condutores devem reduzir a velocidade. Felizmente, aqui há observância. Os condutores, de facto, reduzem a velocidade. Quem não observa é este indivíduo. Continuam a ser os mesmos. Os motociclistas continuam a ser os desordeiros. Mas tem uma explicação. Não cumprirem com as normas. Correto. Sabe porquê? Gostaríamos que o operador em serviço desse-nos um outro ângulo desta imagem aqui no ponto da Vila de Viana, junto à Igreja Católica. Exatamente, muito obrigado por esta gentileza que dá-nos uma outra perspectiva desta zona da nossa cidade, da nossa província capital, onde o trânsito está de facto a ser feito com a calma necessária. Aqui está bom, professor Júlio Quental, também aqui não há situações a preocuparem os automobilistas. Não há. Excepto o pavimento que está molhado, e é óbvio por que razão. Portanto, se cumprir com aquilo que a norma estabelece, que é a redução da velocidade, adequar a velocidade em razão do estado do pavimento, tomar as precauções necessárias. Nós sabemos que a presença da água sobre o pavimento cria aquele fenômeno chamado de aquaplanagem, certo? Diminui a aderência dos pneus ao pavimento. Daí que temos que reduzir a velocidade. Outra questão também que é fundamental, muitos condutores esquecem-se que o Código da Estrada estabelece que sempre que as condições climatéricas ou atmosféricas o exijam, chuva, nevoeiro, neblina, e desde o anoitecer ao amanhecer, os condutores são obrigados a utilizar as luzes de presença, os mínimos, para indicar a sua presença, já que as condições climatéricas podem dificultar o reconhecimento de um ou outro veículo. Daí que se devem usar as luzes de presença, que são os mínimos, para que o condutor consiga aperceber-se da presença do outro a uma distância nunca inferior a 150 metros. O INAMET previu que haverá chuva e emitiu alerta amarelo para as províncias de Luanda, Kwanza Sul e Colo Ibengo, Kwanza Norte e Benguela. Você que está nessas províncias, tome precaução, não saia, porque a chuva está a ser acompanhada de ventos fortes e que, de resto, há também a trovoada, há também aqui informação de que complicou-se a vida para os automobilistas que fazem o troço, ou a estrada, que circulam no troço Luís-Luanda, no ponto do Paulo Jorge. Há de facto uma situação que está aí a condicionar a circulação rodoviária. Professor Júlio Quental, vamos agora ver o nosso quadro sobre sinistralidade rodoviária. Correto. Sinistralidade rodoviária. Sinistralidade rodoviária. Vamos para está lagado mesmo. Aqui é Xiam, a zona da Soprai, da entrada do Quilamba, portanto, passa a publicidade. Falei agora, citei uma das empresas sediadas no nosso país, na província capital, Luanda. Estamos aqui no Quero Quilamba, a entrada. Há de facto aqui uma zona. Gostávamos que o operador desse-nos a imagem para mostrar exatamente. Olha, este condutor. O ponto de entrada. Entrou de rompante. Está a ver? Aqui, gostávamos. Não, desce mais, ok. Para que possamos mostrar quem efetivamente quiser usar, porque há alternativas, pode passar pelo viaduto. Exato, aqui normalmente temos tido aqui a presença da água no pavimento. Professor Júlio Quental, aqui tem uma sarjeta, mas que devido ao lixo que é produzido
temos aqui, presume-se que a sarjeta deve estar entupida. Corretíssimo. E há bocado dizíamos, numa zona, não é, coberta que é por água, devemos entrar devagarinho, não derrompante, porque pode haver uma sarjeta aberta, pode haver um esgoto aberto, pode haver um buraco, certo, escondido sob a água, logo deve-se entrar com cuidado e não derrompante. Estes condutores são obrigados, obviamente, a fugir um pouquinho que é para a esquerda. Olha este condutor. Quer dizer, ao invés de reduzir, ele aumenta a velocidade. E há o risco depois da água criar ondas e molhar alguém, sujar alguém. Mas dizia um bocadinho, sempre que houver este cenário, reduz a velocidade e vai-se devagarinho, para que não tenhamos a surpresa de encontrar um buraco e o veículo deslocar-se lá para dentro. Hoje de manhã, ali junto ao Paz Flor, houve um sinistro, isto é, atropelamento com morte, pela manhã, em razão de não observância do quê? Da velocidade. Estava a chover de forma muito intensa, eram 6 da manhã, ia um condutor a alta velocidade, colheu um peão, o peão morreu na hora e o veículo despistou-se, certo? E não sei se capotou ou tombou que é para um dos lados, mas o veículo estava, portanto, que é para um dos lados. Portanto, a inobservância das normas, certo, que disciplina o trânsito, é que tem como consequência os sinistros. E hoje vamos fazer um balanço, ou fizemos um balanço, sobre o primeiro trimestre de janeiro, ou melhor, de 2025. Vamos ver às quantas andamos. O gráfico que mostra sobre o resultado da sinistralidade rodoviária, professor Júlio Quental, os números subiram, baixaram, comparativamente ao período homólogo? Houve uma oscilação, não fizemos a comparação ainda, porque até o final do dia não tínhamos todos os resultados, mas conseguimos, portanto, estes são os dados e depois vamos então, no final deste mês, fazer a comparação. Podemos levá-los para casa? Corretíssimo. Nunca é demais realçar que estes dados são uma cortesia da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, que, em observância o princípio da comunicação, vem partilhar com a sociedade estes elementos para que nos levem à reflexão, à introspeção, porque nós, do ponto de vista comportamental, podemos inverter este quadro. Queremos dizer que para janeiro ocorreram 729 acidentes que produziram 187 mortos e 1.076 feridos. E isto, portanto, é o resultado das consequências da sinistralidade para o mês de janeiro de 2025. Para fevereiro, tivemos uma ligeira quebra, certo? Tivemos 647 acidentes que produziram 127 mortos e 901 feridos. Estamos a ver que, comparativamente ao mês de janeiro, houve um decréscimo. Infelizmente, em março, voltamos a subir. Ocorreram 814 acidentes que produziram 214 mortos e 1.194 feridos. Está a ver? E não nos esqueçamos que alguns desses feridos podem ter evoluído a óbito em razão da gravidade das ofensas à integridade física. O cúmulo para os 3 meses, isto é, para o primeiro trimestre de 2025, tivemos 2.190 acidentes que produziram 528 mortos e 3.171 feridos. Quer dizer que ainda continuamos a transformar o espaço rodoviário, o espaço viário, em palco de morte e de dor. Porque estamos a falar os números de 528. Dos 3 meses, estamos ali em 2.190 acidentes, 528 mortos e 3.171 feridos. Correto. São números que devem levar à reflexão de todos. Corretíssimo. Portanto, as famílias devem repensar de que forma que estamos a educar os nossos petizes para que tenham um comportamento adequado no espaço rodoviário. Aqueles que têm que tomar decisões têm que pensar que tipo de políticas públicas estamos a implementar, certo? Para que se mude o comportamento no espaço rodoviário. A Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária também deve ver um aspecto. Qual? Como é que estamos a colocar o produto, certo, da nossa avaliação nas vias, porque os condutores são formados nas escolas e depois são avaliados que é para a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. As escolas de condução têm que refletir sobre os conteúdos programáticos que estão a transmitir
aos candidatos a condutor a qualidade desses conteúdos, a qualidade dos instrutores que passam a informação aos estudantes, certo? E também deve-se avaliar de que forma é que as autoridades estão a aferir, estão a fiscalizar o desempenho dos condutores no espaço rodoviário. Porque, portanto, a norma estabelece que aos infratores pode recair uma multa, pode recair proibição de conduzir, inibição de conduzir ou cassação da carta de condução. E esses três últimos elementos podem ser usados como fatores dissuadores do cometimento de ilícitos rodoviários. Temos que começar então a sancionar um pouco mais para que as pessoas reflitam e pensem que devem mudar de comportamento para que estes números baixem. Só para terminar, a proteção do bem-vida. E o bem-vida. E só um pormenor. Já é a altura de se fazer um balanço de as quantas andamos no que toca ao plano de prevenção e segurança rodoviária. É o balanço que podemos refletir nos próximos Vamos fazê-lo. Professor Júlio Quental, muito obrigado mais uma vez por este exercício e a levar-nos para este gráfico que tenho certeza absoluta que todos que viram os números ou ouviram poderão refletir. Poderão refletir e vão refletir. Nós prometemos que na sexta, entre quinta e sexta-feira, vamos trazer aqui alguns aspectos relacionados com o plano de segurança e prevenção rodoviária. Obrigado, professor Júlio Quental. 17h24. Seguimos com as histórias contadas em notícia. Vamos até a província do Uís. Lá, um tio, devido aos incidentes que aconteciam na família, os acontecimentos, é que se atribuíam esses acontecimentos a causas sobrenaturais. Atribuíam-se as mortes na família, no seio da família, a um menino em que a família acusava de ser o autor das mortes que ocorriam na família. E um dos tios, não sei com que carga d'água, entendeu, em companhia de mais outros 4 membros, amarrar o pequeno de apenas 3 anos, que respondia pelo nome de Pedro Dongala, e levaram-no até ao rio Lucunga e atiraram-no ao rio. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros está agora à procura do corpo do pequeno Dongala. A história toda é aqui narrada na tela do Ecos e Fatos. Que poderes sobrenaturais o menino de 13 anos pode possuir, capaz de provocar a morte aos seus familiares? Que peso emocional apoderou-se do tio para ser capaz de praticar tal ato macabro, amarrar as mãos e os pés do sobrinho para impedir qualquer tentativa de salvamento e lançá-lo vivo a partir de um penhasco ao rio? Preso por uma realidade assente na crença do feitiço e seus poderes devastadores, fruto de um costume contra a lei, o autor confesso do crime não mostra nenhum sinal de arrependimento. O Serviço de Investigação Criminal e o Corpo de Proteção Civil e Bombeiros começaram na manhã desta terça-feira as buscas para localizar o corpo de Pedro Dongala, ou o que ainda resta dele. Para dizer que o Serviço de Investigação Criminal no Uís procedeu à detenção de 5 cidadãos nacionais com idades compreendidas entre os 25 e 39 anos, indiciados na prática de homicídio qualificado em razão dos motivos em que foi vítima um menor de 13 anos de idade que em vida respondia pelo nome de Pedro Dongala. Dizer que este facto ocorreu na aldeia Gundo, no município do Uís, onde os cidadãos, os 5 acusados, no caso, na condição de tio, acreditavam que o malogrado, no caso o menor, fosse feiticeiro e que fosse o protagonista de vários acontecimentos negativos que ocorriam na família. Estes cidadãos, por sua vez, perpetraram o crime, inicialmente depositaram um suposto veneno na alimentação do menor, que este veneno não surtiu efeito e, em ato contínuo, levaram o rapaz até
a um rio denominado Lucunga, amarraram-no e seguidamente atiraram na água, tendo consumado assim o ilícito. Segundo o Serviço de Investigação Criminal, o autor do homicídio qualificado não agiu sozinho. 4 outros familiares foram também detidos, suspeitos de serem cúmplices da trama assassina. O pequeno, de apenas 13 anos, que encontrou a morte de forma trágica com este comportamento evidenciado por um dos tios, supostamente. Doutor Nkanga Gomes, por favor, junta-se. Ele baixa e está. Nós. O Eco de Factos traz aqui histórias reais, hoje, no dia 1 de abril. Boa tarde. Boa tarde, Cândido. Boa tarde, audiência TPA. Está bem disposto? Felizmente. A chuva. Está a chover, é fenómeno da natureza e não temos como impedir. Antes de olharmos para esta situação, vamos já começar. Vamos a olhar para essa questão? Sim. O impacto que tem, Dr. Nkanga, nessa questão Olha, Cândido, em que nós temos histórias, por exemplo, do Bispo Emérito de feliz memória, Dom Francisco de Mata Morisca, na altura, repudiar constantemente a acusação de práticas de feitiçaria às crianças. Ele dizia: já viram algum dia um comandante, alguém, por exemplo, que seja dos órgãos castrenses ser acusado de feiticeiro? São apenas crianças ou idosos? Qual é a consequência que tem esta prática no seio da família, sociologicamente? Olha, Cândido, essa questão da feitiçaria é uma matéria que a sociologia e a antropologia estuda e, de facto, as comunidades acreditam muito na questão do feiticismo. E aqui a questão do feiticismo enquanto elemento de espiritualidade, elementos de ritualidade, que as comunidades acreditam sem sustentabilidade científica, para poder explicar alguns fenómenos, acaba por provocar alguma instabilidade social. Porque aqui depois é chamada própria ignorância, e quando as pessoas não têm conhecimento suficiente para poder compreender alguns fenómenos... Afeta a família, é isto? Afeta a família. O que é que acontece? Quando a família tem muitos conflitos e a própria família tem incapacidade de não compreender as razões desse fenómeno, como a questão do feiticismo é uma base que a comunidade acredita, então vão acusar sempre alguém da família que supostamente é o responsável pelos danos, os insucessos que a família de facto está a viver. E por que isso acontece? É a questão da ignorância. Eu vou dar uma explicação. Antigamente, quando o homem não compreendia a questão da natureza, a trovoada e etc., atribuía a alguns deuses, não é? E quando surge a filosofia, que veio interpretar os vários fenómenos, passou-se a perceber de que eram fenómenos da natureza com sustentabilidade científica. Então, quando uma família, quando uma comunidade não tem conhecimento científico, não tem conhecimento teológico, empírico, não só, acaba por acreditar alguns fenómenos que ele não consegue explicar e atribui essa incompetência, essa culpabilidade a alguém. Essa é a razão que um menino de 13 anos, que o tio acabou por cometer esse homicídio qualificado, auxiliado por alguns membros da família, porque supostamente todo o insucesso que a família vive é este menino que é o causador. Olha o índice, o nível da ignorância e aqui a questão da própria mente. E aqui, para os psicólogos que têm domínio muito profundo sobre o funcionamento da mente humana, têm mais explicações profundas para compreender isso. Mas do ponto de vista sociológico, esta é a análise que se impõe, porque as comunidades acreditam neste elemento do feiticismo, porque eles encarnam como elemento do controle social e então acaba por trazer essa instabilidade. Soluções para mitigar. É preciso continuar a levar explicações à comunidade de que é preciso formar a comunidade, é preciso chamar a igreja aqui
poder levar a palavra, poder explicar que os fenómenos sociais têm explicações científicas e que ninguém é culpado quando o indivíduo não tem emprego, quando o indivíduo morre, estava doente, tinha alguma patologia, deve ir ao médico. Não é uma criança que está a causar a morte na aldeia porque alguém morreu. Provavelmente está doente, tem alguma patologia. Há sempre explicações científicas para poder despertar as comunidades e poder reduzir o impacto e mitigar a questão do feiticismo. Já para terminar, como é que a família deve abster-se diante destas realidades que infelizmente acabam por acontecer? Abster-se é não acreditar. Para manter a união das famílias. Não termos famílias destruídas. Primeiro é preciso ir à igreja. Uma vez que nós temos uma matriz cristã e acreditamos e somos uma matriz cristã, é preciso motivar a família a ir à igreja. A procura de Cristo. Creio que procurar Cristo como meio de salvação vai ajudar, pela via da palavra, a provocar uma introspecção do cérebro para poder ir gradualmente desacreditar e fazendo uma ruptura sobre esse tipo de prática. Creio que a igreja seria o elemento mais eficaz para poder gradualmente reduzir o impacto de acreditar ao feiticismo. Doutor Nkanga, já algum dia ouviu falar de um cemitério clandestino? Não, nunca ouvi. Então vai ouvir agora. Agora, porque o DIP realizou uma operação que identificou um cemitério clandestino no município do Quilamba, na zona do Quenguel, que já funcionava há mais de 5 anos. Realizava enterros e o grupo cobrava o valor de 2.500 kwanzas para crianças, adultos 4.000 kwanzas. Vamos ouvir o que disse o intendente Quintino Ferreira. É um cemitério de acordo aos indivíduos detidos que já funciona há muito tempo. No entanto, eles realizam aqui funerais de adulto, tanto também de crianças, cobrando um valor que varia de 4.000 kwanzas adulto e 3.000 a 2.500 kwanzas a criança, incluindo o recém-nascido. Esse cemitério que está aqui, no entanto, tem recebido funerais tanto no período diurno como no período noturno, que já se registrou alguns casos também. Esses elementos eram um total de 5 que foram encontrados em flagrante aqui neste lugar, debaixo desta árvore, que eles tinham como um escritório onde recebiam as pessoas que ocorriam para este lugar para realizar os funerais de forma clandestina e que tinham este pagamento. A essas pessoas não lhes era atribuído algum documento, portanto sabem que o documento, esse cemitério não tem legalidade nenhuma. É a zona do Quenguela, município do Quilamba. Falando de funerais, aqui ouvimos o inspetor, o intendente, melhor dito, Quintino Ferreira, do DIP, a dizer que os funerais estavam a ser realizados também à noite. E falando de funerais, é que nos últimos tempos nós temos estado a assistir nos principais cemitérios da província de Luanda, fundamentalmente, uma ruaça, uma exibição dos caixões com cadáveres. Vamos deixar este assunto para um outro momento. Doutora Nkanga Gomes, quando olhamos para esta questão do cemitério clandestino. Olha, Cândida, a questão do cemitério clandestino, isso demonstra um desacato às autoridades, demonstra desordem e demonstra também aqui uma desobediência por parte dos cidadãos. Aqui nós devemos partilhar de que o cidadão deve perceber que vive num Estado, num país onde a base primária é a lei. E existe um governo, existe um executivo que tem um poder político que emana as políticas públicas transversais e define então a gestão do país. E todo cidadão é chamado a basear a sua conduta com base no princípio da legalidade. Um conjunto de indivíduos que realizam atos fúnebres, há um cemitério clandestino, acabam por cometer ilícitos, não é? E creio que quem tem
os juristas têm mais domínio sobre isso, eu não sou jurista, mas acabam por cometer aqui ato de ilegalidade. Por isso o DIP aí acabou por ter essa intervenção oportuna, ainda bem que aconteceu oportunamente, para poder desfazer esse grupo que realizava atos fúnebres clandestinos, porque demonstra aqui má fé, demonstra desonestidade, demonstra oportunismo, e nós não queremos um país assim, porque nós temos aqui a cultura de só apontar dedo das esferas de quem governa. Mas nós esquecemos que nós fizemos parte desse país, o Estado somos todos nós. E o cidadão é chamado a pautar pela boa conduta, pela ética, pela legalidade. E nós sabemos os cemitérios que são geridos pelo Estado e quais são os procedimentos. Quando um cidadão atua à margem da lei, significa que não é um bom cidadão. Não é um bom exemplo. E a lei, de facto, ali deve ser dura porque agiu com dolo. Agiu com dolo porque ele tem noção do ato ilegal que ele está a realizar. E nós desencorajamos esta prática. Doutor, ouvimos também o intendente Quintino Ferreira pronunciar que os funerais eram realizados à noite e que não havia registro. Olha, isso entristece. Depois há aqui uma conivência por parte das mesmas famílias que realizam esses atos fúnebres que permitem com que os indivíduos que cobravam esses valores, eles próprios legitimavam isso. Isso é vergonhoso e demonstra uma fragilidade moral, uma fragilidade ética por parte de uma família que pega o seu ente querido na calada da noite, a realizar um ato fúnebre, até desrespeita o seu ente. E nós sabemos que os nossos entes queridos devem ser enterrados com respeito, com aquela honra que merece. E há cemitérios legais. Por que razão é que essas famílias optam dar aso a esse ato de ilegalidade? Há esta uma nota negativa, porque é uma prática que a sociedade reprova. E nós temos aqui uma tendência de prevaricar. Significa também que essas famílias são pobres do ponto de vista moral, não têm ética, não são bons exemplos, permita-me aqui o termo, e se estão a ver o ecos e factos, vocês não são dignos, não é, de fazer uma crítica à sociedade, porque vocês não são exemplos. E até porque a taxa dos atos fúnebres não são taxas elásticas tão elevadas. Por que razão é que você leva o seu ente querido a um cemitério que não tem condições, ilegal, a um espaço que não foi legitimado pelo Estado? Logo, você é uma pessoa irresponsável, não respeita o seu ente querido. E o Estado deveria responsabilizar, para além desse grupo que andou a receber dinheiro, deveria responsabilizar a essas famílias também, que andavam a levar lá os seus parentes, não é? Tinha de se pensar de alguma forma de penalizar ou por uma via de uma coima, para poder desencorajar essa prática, porque enquanto família também deixa muito a desejar e não são um bom exemplo. Não é um bom exemplo, diz aqui o Dr. Nkanga Gomes, e de referir que dentre as consequências que podem ser apontadas de um cemitério clandestino é de facto a decomposição dos restos humanos que podem afetar o lençol freático. Então, o Alcides Mecano vai trazer-nos aqui uma reportagem em pormenor para que possamos compreender melhor as consequências de um cemitério a funcionar nestas condições. Seguimos para a província do Bengo. Os caminhonistas que circulam no troço Mbanza-Congo, cidade de Cachito ou vice-versa, ou até mesmo a província de Luanda, têm vindo a queixar-se de assaltos constantes na via do Libongo. É que os supostos assaltantes, a viatura em movimento, aproveitando-se dos buracos que existem naquele troço, um troço que facilita a ligação através da Barra do Dande, sobem ou arrombam os cadeados e retiram a mercadoria. Mas a polícia fez um trabalho e acabou por deter um dos principais autores do roubo e furto de mercadorias ao longo daquele troço. A reportagem agora no Ecos e Factos. É neste troço da localidade dos Libongos, passagem obrigatória para quem vai à vizinha província do Zaire, onde tudo acontece, normalmente, na calada da noite. Devido ao mau estado da via, os assaltantes, as viaturas de transporte de mercadorias contentorizadas ou não.
Já temos vivido esses problemas há bastante tempo mesmo, mas graças à nossa Polícia Nacional e à nossa participação também, quando isso tem acontecido, conseguiram deter os indivíduos e hoje já estamos a andar mesmo em segurança. Recentemente, a mercadoria deste caminhão foi assaltada com a viatura em andamento no referido troço, supostamente por 3 meliantes, um destes tido como cabecilha, enquanto que os outros membros encontram-se foragidos. Da mercadoria roubada, um total de 18 pneus foram recuperados fruto de um trabalho investigativo da Polícia Fiscal Aduaneira. Ouvimos esta peça e de resto, a reportagem feita pelo Centro de Produção do Bengo a mostrar a atuação da Polícia Nacional, que conseguiu desmantelar a rede que se dedicava ao furto e roubo de mercadoria ao longo deste troço, via desvio da Barra do Dande, na zona do Libongo. Doutor Nkanga Gomes, como é que podemos olhar para esta ação? Cândido, não vale tudo numa sociedade. Independentemente das situações subjetivas que qualquer cidadão vai elencar para justificar a sua ação criminosa, não vale tudo. Fome. E aqui nós devemos acabar com essa prática. E a Polícia Nacional deve, de facto, visar um plano nacional, permita-me aqui o pleonasmo, do poder mesmo acabar com essa prática. Por quê? Isto põe em causa os investidores, fragiliza, porque este caminhão fez investimento naquela mercadoria. É um empreendedor, está a perceber? Se eu levo a minha mercadoria de um local para o outro e eu não tenho segurança, mas estou em paz, do ponto de vista social, do ponto de vista do calar das armas, mas do ponto de vista social, eu não consigo circular com a mercadoria porque volta e meia aparecem aí supostos criminosos que vão me assaltar o contentor, isso desencoraja o investimento. Reforça aqui o sentimento de insegurança para quem vai investir na circulação de mercadorias interprovinciais. Dizia que se deve acabar com a prática. Como é que a polícia, na sua ótica, deve atuar? Na minha ótica, deve haver aqui sinergia do ponto de vista da comunicação. Os empresários que vão colocar a sua mercadoria de um local para o outro, poderiam provavelmente entrar em missivas com a Polícia Nacional do ponto de partida para o ponto de chegada e ao longo do trajeto. Está a perceber, Cândido? Porque senão acaba por meter em causa o investimento feito por esses empreendedores. E a juventude que está a ter este ato devem ser severamente punidos. Essa retórica, porque pela fome tudo vale, não. Pela fome não vale nada tudo. E nem tudo é fome, é mesmo tendência criminosa. E justifica-se essa variável da fome para poder aqui usar um elemento para poder reduzir aqui o impacto da punição. Não vale tudo. Para concluir, é importante que a juventude pare imediatamente com essa prática, mas o Estado, pela via da Polícia Nacional, deve intervir e os empresários devem, de facto, fazer essa simbiose com a Polícia Nacional. O cidadão participar também na denúncia. Exatamente, no sentido de poder, então, acabar com essa prática, porque isso é vergonhoso num país que vamos completar 50 anos de independência, independentemente de qualquer variável. Não me vem aqui com retórica, ai não, e por que não? Tudo não vale e é preciso punir, acabar com isto, não é? Ninguém aqui está a dizer que não há dificuldades no país, mas esse tipo de prática não, porque é roubo, furto, colocar aqui em risco o empreendimento do outro, o indivíduo que perde de noite, que sacrifica-se, que investe e que gera emprego. Gera emprego, porque esse empresário gera emprego, não é? Então é preciso acabar com essa prática, porque não vale tudo. É preciso ter limites, é preciso uma cacetada na cabeçada dessa gente. E o comentário do Dr. Nkanga Gomes. Seguimos agora para a província do Kwanza Norte, onde
Um agente afeto à Polícia de Intervenção Rápida foi condenado, expulso da corporação por conduta indecorosa. O agente foi acusado de ter supostamente vendido material afeto à sua unidade. A peça é agora na tela do Eco de Factos. José André Lubanvo, agente de primeira classe da Polícia de Intervenção Rápida no Kwanza Norte, foi expulso da Polícia Nacional por ter cometido o crime de furto e venda de meios militares subtraídos nos anos de 2023 a 2024 na unidade da PIRE, na localidade de Carianga, em Dalatando. Torna-se imperioso recordar que o legislador penal militar, no artigo 33 da lei que temos vindo a citar, subdividiu os bens militares em dois grupos, quais sejam bens essencialmente militares, como armas, munições, explosivos, meios técnicos e de transportes, máquinas, aeronaves, navios ou outro equipamento militar. No caso vertente, ficou provado que o arguido subtraiu fraudulentamente do armeiro da sua unidade e comercializou 2 armas de fogo em 2 momentos distintos. O jovem vendeu as 2 armas de fogo na capital do país, no valor de 70 mil kwanzas cada. A sentença do julgamento, que teve início no mês de março, foi lida pelo juiz do Tribunal Militar, Martins Domingos. Feito o cúmulo jurídico, vai o arguido condenado na pena única de 6 anos e 2 meses de prisão maior. Outro sim, decide o tribunal condenar o arguido na pena acessória de expulsão. Pesou também na sentença do arguido a falta de responsabilidade, bem como a violação dos princípios de garantia e disciplina responsável pela organização e funcionamento da Polícia Nacional. A sua atitude de furtar 2 armas de fogo da unidade e as comercializar a cidadãos comuns coloca em perigo a defesa da segurança e tranquilidade públicas, o asseguramento e proteção das instituições, dos cidadãos e dos respectivos bens e dos seus direitos e liberdades fundamentais. Na ocasião, um dos irmãos do condenado disse: E não é bom comercializar uma arma, até porque são pessoas instruídas. Uma pessoa instruída não pode meter-se a esse tipo de coisas. É triste para a família, para a sociedade em comum, que espero para que os outros sirvam de exemplo. Tribunal Militar no Kwanza Norte condena e expulsa a agente da Polícia de Intervenção Rápida por vender armas de fogo do tipo AKM na capital do país. Doutor Anganga, quer falar? Olha, Cândido, essa matéria é um bom exemplo, pelo facto daqui do tribunal ter julgado 6 anos de prisão e 6 meses expulso da Polícia Nacional. Cândido, nós não podemos ter indivíduo na Polícia Nacional por causa de ganância e elementos subjetivos mancharem o bom nome da corporação. A Polícia Nacional é uma instituição castrense do Estado angolano. E a própria lei de base da Polícia Nacional emana seus princípios, qual é o perfil de um agente policial. E Angola precisa de agentes policiais de alto nível, exemplos para que de facto a sociedade orgulhe-se. E nós temos uma Polícia Nacional que de facto presta um serviço extraordinário, garante a ordem e a tranquilidade pública. Ora, pela ganância do indivíduo, não se pode permitir que mancha o bom nome, a honra da instituição policial. E aqui o elemento da fiscalização, a polícia deve intensificar. Nós não podemos construir um país com indivíduos na Polícia Nacional que, ao invés de cumprirem a lei, promovem instabilidade e cometem ilícitos. E essa expulsão chegou
a um bom nível, Cândido. Um dos irmãos disse não ser bom exemplo para a sociedade. E é bom significa que o irmão do acusado já julgado tem uma idoneidade moral. E as famílias angolanas devem perceber também que quando o nosso irmão comete algum ilícito, é preciso reconhecer que a penalização foi feita com base no princípio da legalidade. Já para terminar? Para terminar, é preciso que continuemos a construir uma boa imagem da Polícia Nacional. Nós temos uma polícia que desenvolveu. Nós hoje temos quadros na polícia de mais alto nível que dão orgulho. Nós temos policiais exemplos. E são esses policiais que, de facto, Angola precisa, que trabalham com base na lei, que respeitam a Constituição e a lei, e não aqueles polícias que, de facto, aproveitam da sua posição para traficar armas, fardamentos, patrimônio da polícia e outros bens. Esses devem ser, se for provado, expulsos, julgados, irem para a rua e, no final, até nunca mais serem admitidos na administração pública, porque precisamos de um Estado exemplar. E a polícia, de facto, deve pautar por esse princípio, que nós temos uma polícia que, de facto, protege-nos, e essa polícia que a gente quer, e não um indivíduo que vá lá para manchar a honra e o bom nome do trabalho que, de facto, a polícia faz. 17h53, é o Eco de Factos. Vamos para um breve intervalo. Nós voltamos dentro de mais alguns instantes. Doutora Nkanga Gomes, agradecemos também pela sua presença aqui. Estaremos juntos amanhã e disse que há alguém que tem vindo a acompanhar o Eco de Factos, né? Você disse que a doutora Teresa Cohen completou 59 anos ontem. Não, agora a verdade é esta. Ela completou hoje mesmo 59 anos de casado. A médica Teresa Cohen e a escritora Arnaldo Santos completaram hoje 59 anos de casado. Parabéns ao casal, que Deus abençoe, levem essa experiência à sociedade, aos mais jovens, para sabermos qual é o segredo, não é, de completar 59 anos de casado, e é isto que precisamos. Parabéns ao casal, Deus abençoe. Obrigado, Dr. Nkanga, com esta boa mensagem que nós também partimos para um breve intervalo e esperamos tê-lo amanhã. Estamos aqui para servir a pátria. Obrigado. É curto, já voltamos. Arena Wesa Paradise apresenta, no mesmo palco, dois monstros da música urbana angolana. Conjuntos Quesos e os Jovens do Prenda. Convidados: Robertinho, Dina Santos, Lulas da Paixão, Clara Monteiro, Calabeto, Prado Paim, Massochi, Guilhermino, Foto Gonçalves e Susanito. Dia 4 de abril, sexta-feira, a partir das 14 horas. Informações: 923 714 397, 924 207 533. Wesa Paradise, Via Expressa. Wesa Paradise, o palco da União Cultural. Faz favor, Coral. Esse DPA tem código QR? Aqui temos tudo. Essa conta assim grande. Aqui it's big, Coroa. Quer dizer, aqui come-se em grande. Ah, come-se em grande? Yes. Então, vou pagar em grande. Oh, é mais assim. Só um minuto, já regresso. Diz que então teu cartão, Coroa. Adira aos TPAs do BCI com taxa 0%. BCI, mudamos por si. A Direção-Geral da Caixa da Produção Social do Ministério do Interior torna público que a partir do dia 6 de janeiro de 2025 dará início ao processo de prova de vida dos pensionistas de reforma e sobrevivência em todo o país. Para os pensionistas residentes em Luanda, a prova de vida será realizada no edifício Bekengel, sítio Avenida Fidel de Castro, Zona Verde, Benfica, comandos municipais da Polícia de Viana, Cacoaco e no quartel de bombeiros do Quilamba Quiacho, Golfo 2. Para os pensionistas residentes nas demais províncias, devem dirigir
dirigir-se aos postos de atendimento das direções provinciais em que residem. Para melhor organização do processo e com vista a evitar enchentes nos postos, os pensionistas devem obedecer o seguinte plano calendário. Os pensionistas nascidos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril deverão fazer a prova de vida no mês de janeiro. Os pensionistas de maio, junho, julho e agosto no mês de fevereiro. Finalmente, os pensionistas nascidos nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro devem fazer a prova de vida no mês de março. Para o efeito, os reformados deverão fazer-se acompanhar do extrato de conta dos últimos 3 meses e do bilhete de identidade, ao passo que para os pensionistas de sobrevivência devem apresentar o bilhete de identidade dos menores, na ausência deste, a certidão de nascimento, extrato de conta dos últimos 3 meses, bilhete de identidade dos requerentes da pensão, bem como os menores sob sua tutela. Caixa de Proteção Social do Ministério do Interior, Governo. Em comemoração aos 50 anos de independência, Angola recebe o melhor da música popular brasileira, o melhor do samba. Não perca esta grande oportunidade de ver ao vivo Martinho da Vila. A voz dos sucessos que atravessaram gerações. Dia 30 de abril, 20 horas, na tenda do CCB. Prepare-se para um momento único com convidado Eduardo Paim. Canta, canta, minha gente. Reservas 939 170003. Patrocinadores oficiais: BAE, parceiro financeiro, Unitel e Bento Cangamba. Patrocínios: Pepsi, Pernod Ricard. Apoios: Água da Chela, BCF Consultoria, Martinho da Vila, em Angola, por LS Republicano e Áureo Gama Entertainment. Perguntamos às crianças quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã e um dos meninos não levantou a mão. Eu perguntei, bem, por que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. Um sorriso branco, fresco e bonito é motivo de orgulho. Descubra a nova Colgate White and Fresh para toda a família. Qualidade excepcional por um preço incrível. Em caso suspeito de cólera, antes de levar o doente para o centro de saúde mais próximo, deve dar muitos líquidos ou soro caseiro. O combate à cólera é uma responsabilidade de todos nós, das nossas famílias e das nossas comunidades. Salvemos as nossas vidas. Renovadas saudações, você que está em nossa companhia, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós fazemos isto do bom gosto, da alegria de sempre, à disposição que contagia a sua energia. Essa é a razão da nossa existência. É a altura de nós falarmos do programa do Governo Provincial de Luanda, reordenamento do comércio, que chegou ao município do Mussul. Nós ouvimos as nossas populações, né, do Mussul. Este é um novo município, subiu para o município, na nova divisão político-administrativa. É lógico que tem que ter outras estruturas. Temos o problema do combate ao lixo, que isso é uma das bandeiras do governo provincial, e que eu pedi ajuda no centro, no nosso encontro com a comunidade do Mussul, que é um trabalho de todos. Cada um de nós tem que dar a sua parte. Eu tenho que fazer a sua parte. Cidades limpas, mais organizadas, mais ordenadas. Nós queremos nosso mercado que seja bem organizado. Governador de Luanda, Luiz Nunes, obrigado pelo teu trabalho. Não está a ser fácil, porque Luanda precisa de ti. E continua mesmo. Gostei, bué. Eu quero que sempre venha. Não imagino, eu não contava ele estar aqui neste lugar. A visita efetuada pelo governador provincial de Luanda ao município
do Mossul, Luís Nunes. Agora é a altura de nós convidarmos a senhora Aucrésia Cavala. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Cândido Calombe, e boa tarde aos nossos telespectadores. Nesta altura, as equipas de todos os municípios de Luanda estão no terreno a reavaliar os estragos provocados pela chuva. Caiu de forma intensa sobre a nossa província. Sim, senhora. São Pedro não quis poupar hoje a província de Luanda e começou a chover desde ontem. E, de facto, como diz, as equipas estão no terreno a avaliar, de facto, os danos que foram provocados pelas quedas pluviométricas. Qual é a mensagem que vai para os munícipes, moradores de diferentes bairros, para que entrem em contacto com o Serviço de Proteção Civil e as administrações municipais? Bem, todos os municípios têm as comissões criadas, as comissões de proteção civil, onde fazem parte, portanto, o Ministério do Interior, por via dos bombeiros, e fazem também parte a ação social e outros departamentos, para, de facto, identificarem e prevenirem questões que têm a ver com as quedas pluviométricas, principalmente para as pessoas que estão em zona de risco. Dali, o governo provincial, está nas suas rubricas, vai desencorajando a que a construção não seja feita em zonas de risco, mas sim por via de programas e loteamentos que o próprio governo e as administrações vão fazendo. Lógico que nós temos um passivo e ainda temos muita gente que construiu em zonas de risco. Nessa altura devem, de facto, dirigir-se nas linhas de água, nas encostas. Das encostas, e nessa altura estão a sofrer com as consequências devido às quedas. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho de formas a melhor servir o nosso cidadão, orientando melhor, dando a presença efetiva da administração local para evitar que outras pessoas tenham a mesma prática, vão construindo em zona de risco e nessa altura recebem as consequências. E a solidariedade para as famílias que perderam os seus bens? De facto, vamos nos solidarizar e nos solidarizamos com as famílias que perderam os seus bens e também os seus entes queridos. Não temos ainda o relatório, portanto, o balanço provisório. 2 mortes e um desaparecido. E queremos endereçar a essas famílias que perderam os seus entes queridos os nossos sentimentos de pesar. Mais uma deslocação do governador provincial ao município do Mossul, desta para dentro do quadro, ou no quadro do reordenamento do comércio. Bem, as visitas de Sua Excelência Senhor Governador aos 16 municípios que compõem a província de Luanda vão muito para fazer o diagnóstico de cada um dos municípios, as dificuldades que têm e também olhar para os seus pontos fortes, e dentro dessas visitas reserva sempre um espaço também para atender à questão do reordenamento do comércio, que é um programa bastante conhecido, é uma bandeira também do governo da província de Luanda, e dali foi escolhido um município do Mossul também para esta incursão. Visitou assim um dos mercados, porque para muitos foi uma surpresa, não sabiam que o município do Mossul também detém mercados, também tem mercados, para encorajar a que as nossas vendedeiras de facto usem o local próprio para o comércio, que é o mercado, ou as feiras que devem ser criadas e promovidas pela administração local. Por aquilo que vimos, parece que o mercado que está devidamente organizado e a venda de produtos do mar a ser feita em melhores condições. Com certeza, é isso que nós pretendemos, é o que se apela. Este apelo é extensivo para todos os outros municípios, dizer que a sensibilização e o programa continua muito voltado para que o cidadão venha a mudar a sua consciência, a sua maneira de atuação, e que ouça as orientações que a administração local está a passar e que faça a sua venda em local apropriado. Há uma preocupação que foi expressa pelo governador provincial, está relacionada esta preocupação aos resíduos sólidos. Muito bem, o tema dos resíduos sólidos é um tema preocupante, também é um projeto bandeira do governo da província de Luanda, que está preocupado com o saneamento básico, sendo certo que o saneamento básico acaba sempre sendo uma mola impulsionadora para portanto, o próprio desenvolvimento, ou como também o saneamento básico pode provocar, portanto, e pode trazer grandes constrangimentos à própria governação. Dali, continuarmos as nossas campanhas também de educação ambiental e de sensibilização ao nosso munícipe para a correta deposição dos resíduos sólidos. Quando os resíduos sólidos são mal acondicionados, nós temos grandes problemas de saúde, e um deles que nós estamos a vivenciar hoje é a cólera, mas também temos outros problemas de saúde que podem ser provocados
pela má deposição ou incorreta deposição dos resíduos sólidos. Dali foi um dos apelos que o Sr. Governador fez e continua fazendo e vai fazendo nas suas incursões, nas suas visitas. Está bastante preocupado com a questão dos resíduos sólidos, pois entende que é por via dos resíduos sólidos que muitas doenças também são provocadas e também a imagem que se dá à própria cidade. Uma boa governação tem que espelhar, de facto, também a questão da higiene, da limpeza, da organização. Então, o Sr. Governador, de facto, está preocupado e tem estado a passar esta mensagem aos munícipes. Este mercado daqui do Mussul, este mercado que vemos já agora nas imagens, dispõe de balneários para atender as pessoas que frequentam o mercado? Os mercados dispõem sempre de balneários. Quando são construídos, vêm, portanto, com esta componente para balneários para atender tanto as pessoas que aí estão a efetuar a sua atividade, como para atender os compradores. O que acontece é que não há uma cultura de nós sabermos que temos que pagar por um serviço. O balneário está ali para ser autossustentável, para ele permanecer higiênico, tem que haver uma contribuição, uma cota muito... Uma participação módica. Uma participação módica e o município muitas das vezes recusa-se a fazer, mas tem balneário, sim, senhora. Para acalentar aquele que frequentava Mabunda, os trabalhos decorrem? De facto, os trabalhos decorrem. Acreditamos que nos próximos dias vamos trazer a peça de como a Mabunda já tem um novo rosto. A Mabunda, de facto, vai abrir com uma nova perspectiva, vai abrir também com munícipes e vendedores que têm que estar melhor preparados para a sua utilização. O trabalho está a ser feito, o governo provincial de Luanda tem estado a desempenhar muito bem o seu papel em colaboração com a administração local, que é do município da Samba, e outros entes têm estado realmente empenhados. O trabalho da Mabunda está muito avançado. Nós tínhamos um passivo de resíduos muito alto e também tinha um alto teor de contaminação do próprio mercado. Então, estes trabalhos estão a ser feitos e precisam do tempo necessário para que eles terminem e que ele volte a abrir, estar ao serviço das nossas comunidades. Havia também a zona de refrigeração das câmaras frigoríficas, que a fiscalização foi lá levar uma ação de sensibilização para que melhorem a produção de gelo. De facto, temos essa parte da refrigeração, temos a parte tanto da zona de escama e de tratamento do próprio peixe, que tem que ter água potável e bem tratada. Portanto, são vários contornos que devem ser feitos a nível do próprio mercado, e o trabalho está de facto a acontecer, e nós vamos trazer nos próximos programas, vamos trazer evidências em como o trabalho está a ser feito. Sim, senhora. Obrigado, senhora Lucrésia Cavala, por mais esta ação do Governo Provincial, que foi levar o programa do reordenamento do comércio ao município do Mussul. Nós é que agradecemos pelo tempo que a TPA dispõe para passarmos o programa e os avanços que tem estado a alcançar com a implementação deste programa. Obrigado. Obrigada, Colombo. Aqui o programa é levado a cabo pelo Governo Provincial de Luanda do reordenamento do comércio no município do Mussul. Também na parte final, deixar uma palavra de esperança que nos próximos dias vai reabrir o mercado da Mabunda para melhor venda dos produtos do mar, do peixe, e não só. A zona de processamento está ela devidamente requalificada e também a produção de gelo vai ser feita em melhores condições. Seguimos até a província da Lunda Norte, onde um cidadão foi condenado a uma pena de 4 anos e 6 meses por contrabando de produtos petrolíferos. A peça é agora que você acompanha. O cenário do crime foi no município do Queungula, onde de forma ilegal o cidadão pretendia transportar vasilhames com combustível do tipo gasóleo e gasolina destinado ao contrabando. Na altura, o produto foi apreendido e o autor detido pela Polícia Nacional. Constituído o processo e feita a cariação das peças processuais, o Tribunal da Comarca do Chitato, na Lunda Norte, julgou e condenou o cidadão, que responde pelo nome de Jacob Celestino, de 48 anos de idade,
pela prática dos crimes de contrabando de produtos petrolíferos e corrupção ativa de funcionário. Em face do acima exposto, julgo procedente adota a acusação do Ministério Público, porque provado e, em consequência, condenar o arguido Job Celestino, com os demais sinais de identificação nos autos, pelo crime de contrabando de produtos petrolíferos na pena de 3 anos e 6 meses de prisão e pelo crime de corrupção ativa de funcionário na prática de 3 anos e 4 meses de prisão. Pelos crimes cometidos, Jacob Celestino recebeu ordem de prisão e estará nos calabouços por 4 anos e 6 meses de prisão. Em cúmulo jurídico, vai o arguido condenado na pena única de 4 anos e 6 meses de prisão. Da sentença consta ainda que o combustível apreendido será entregue à administração municipal de Kaungula na condição de fiel depositário do Estado angolano. Vai ainda o arguido condenado no pagamento de taxa de justiça de 100 mil kwanzas. Considero perdido a favor do Estado o combustível apreendido nos autos e indico como fiel a administração municipal do Kaungula nos termos do artigo 12 da Lei nº 5/25 de 23 de abril. Emite mandato de condução à cadeia, boletim ao registro criminal, notifique e registre. Tribunal da Comarca do Chitato, na Lunda Norte, condenou o cidadão Jacob Celestino a 4 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de contrabando de produtos petrolíferos e corrupção ativa de funcionário. É o contrabando de combustível a levar a condenação cidadão na província da Lunda Norte. Agora vamos até a província do Bié, é que várias residências ficaram sem o fornecimento de energia elétrica nas localidades de Chipeta, no Bié, localidade de Chipeta. Como consequência disso, é a vandalização de torres de alta tensão. É que você que vai para pretender retirar qualquer elemento na base de suporte destas torres está apenas a prejudicar e um bem que ao Estado custou vários milhares de kwanzas. Vamos acompanhar a peça. Linha de transporte da rede nacional cortada e com ela várias consequências para as famílias. As crianças já habituaram, assim, nós acompanharmos as notícias e muitas casas que temos assim eletrodomésticos que até que nos encontramos numa fase muito caótica, as pessoas têm que preparar-se para poder sustentar a família, têm que comprar assim os frescos para meter na arca. E tudo isso está nos criar um grande constrangimento. A falta de iluminação pública, os marginais se aproveitam naquela calada de noite, naquela escuridão. Também os meios, tanto eletrônico, também a falta tanto da energia. Há 6 dias que muitas residências ficaram às escuras, fruto da vandalização de 2 torres de alta tensão que transportam energia para o Cuito e Chipeta. Estávamos bem, graças. Temos muitos clientes por causa da energia, os produtos estavam sempre frescos, agora está tudo quente. Sabemos que nós somos beneficiados por essa mesma coisa e nós estragamos mais essa mesma coisa. Apesar do suporte da central térmica do Caluapanda, várias zonas do Cuito ficaram restringidas do fornecimento devido à sua incapacidade. A nossa maior preocupação tem sido mais no período noturno, não é? Durante o dia nós conseguimos atender todas as instituições, mas infelizmente, conforme eu disse no início, que a nossa demanda é de 25, 26 megawatts e trabalharmos com um grupo de 20 megawatts, claro que temos que fazer restrições para que possamos atender os nossos clientes. No terreno, os técnicos da RNT trabalham na manutenção dos equipamentos vandalizados para repor o normal fornecimento de energia elétrica para as 2 unidades territoriais. De forma que num curto prazo de tempo, né, se o clima favorecer,
restabelecemos o fornecimento de energia à província do Bié. Temos que repartir naquilo que é a componente de logística de matéria entre a província do Huambo e Bié. Então esse é o nosso grande constrangimento. Peço à população que tenha um pouco mais de paciência, porque as ações aqui realizadas é fruto do vandalismo ocorrido que os nossos populares mesmo cometeram. Nós estamos a fazer tudo o possível que num curto espaço de tempo conseguimos restabelecer o fornecimento. A subestação elétrica do Caluapanda recebe da rede nacional 64 megawatts de energia proveniente de Lauca. Localidades do Cuito e Chipeta, na província do Bié, que ficaram afetadas por esta ação realizada por indivíduos até aqui não identificados. É que retiraram as bases de suporte das torres de alta tensão que garantem um transporte de energia. Aqui vem uma ação positiva de um trabalho árduo que está a ser desenvolvido pelos técnicos da Rede Nacional de Transporte. A Rede Nacional de Transporte, os técnicos estão lá porque alguém entendeu vandalizar uma torre de alta tensão. Vai aqui o apelo à Polícia Nacional a nível das províncias do sul, daquele centro-sul do país, Bié, Huambo, Benguela, no sentido de a vigilância ser redobrada, sobretudo nos mercados a céu aberto e também nas casas de pesagem do material ferroso. Não se pode permitir que pessoas ousem ir até a uma torre de alta tensão e retirar as bases de apoio. Vamos seguir com os factos. Vamos até agora falar aqui do roubo de motorizadas e material elétrico, cabos elétricos. A polícia no Bengo apresentou supostos miliantes. Acompanhem comigo a reportagem. Daniel Sivangulula, de 20 anos, é estudante e residente no município do Dande. Faz parte deste grupo de 10 supostos marginais com idades compreendidas entre os 17 e os 48 anos, detidos pelo DIP, suspeitos de terem cometido crimes diversos. As detenções ocorreram durante as micro-operações realizadas ao longo do final de semana. Com recurso a uma arma de fogo, tem estado a colocar o pânico e o medo, sobretudo aos taxistas. O terror, o pânico, o caos, a insegurança instalada por conta deste grupo de supostos miliantes que realizava ações a nível da província do Bengo. A polícia fez as micro-operações, desenvolveu o trabalho operativo e acabou por detê-los. Agora vamos a esta informação que nos chega do desaparecimento de um menor que está a ser procurado pelos familiares. Quem tiver alguma informação, partilhe, ligue para os números telefónicos. Daqui a pouco vamos ter a imagem do menor, mas deixa-me dizer que está desaparecido Manuel Paula Fina, 14 anos, e Manuel Viagem, bem-vindo, 4 anos. Está uma menor, está desaparecida, a Manuela Paulo Viagem, bem-vindo. Quem souber do seu paradeiro, ligue, por favor, para o número telefónico 925 80 51 94. Quem tiver alguma informação desta menor que está desaparecida, está a ser procurada pelos familiares. A pequena Manuela Paulo Viagem, bem-vindo. Ligue para o terminal telefónico 925 80 51 94. E vamos agora ver como é que está o movimento rodoviário, a mobilidade nesta altura em que muito boa gente está a regressar a casa depois de mais uma jornada laboral em que Luanda recebeu chuva intensa, madrugada de segunda para terça-feira.
21 de janeiro, Moagem, aqui o trânsito de facto está bom de ser feito a esta hora do dia nos dois sentidos. Também temos aqui Chame, a entrada do Quilamba, o trânsito também está de facto bom de ser feito. Aqui apelamos os automobilistas para que tenham condução cuidada, porque o pavimento está escorregadio, e temos num outro ângulo a Igreja Católica ali no centro de Viana, trânsito também aqui com as luzes já acesas dos automobilistas, porque já é noite, já se pode dizer boa noite no nosso espaço territorial da Angola, e a imagem que vemos é de facto de um trânsito a ser feito. Você que circula pelas principais artérias da cidade da província de Luanda, procure acima de tudo não entrar pelos charcos, porque podemos ter, de facto, vemos aqui há uma cidadã a circular aqui na calçada, na entrada da centralidade do Quilamba, e é mesmo este exemplo que devemos seguir, não entrar pelos charcos ou águas estagnadas. Podem ter aí condutores elétricos e o incidente por eletrocução pode ocorrer a qualquer momento. Então, também estarmos vigilantes, as famílias devem estar vigilantes em relação às crianças, sempre que saírem à rua, não brincarem nos charcos. E é na altura em que nós temos a verificar também os dados da cólera. Então, com a chuva que caiu, observar sempre que as crianças não frequentem determinadas zonas onde o lixo foi, de facto, arrastado para um determinado ponto. O trânsito que vemos aqui, estamos no mercado do Kikolo, a entrada do mercado do Kikolo, a zona que anda, há um número considerável de cidadãos que por esta altura devem estar a dirigirem-se para as suas famílias, para as suas casas, passando pelo mercado do Kikolo, indo para Augusto Ngangula e também indo para o Paraíso. É o trânsito, de modo geral, que vemos aqui numa gentileza do CISP, Centro Integrado de Segurança Pública, imagens em tempo real que você tem aqui no Ecofacto e noutros espaços da televisão pública de Angola. 18h23, é a altura de nós fazermos a assinatura de concluirmos mais um trabalho. Hoje, 1 de abril do ano 2025, você foi o nosso companheiro que não dispensa mais edições do Ecofactos. As histórias aqui contadas em notícia, e nós demos espaço, vez e voz a si. Muito boa noite, amanhã estaremos juntos com outras para contar. Perguntamos às crianças quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã, e um dos meninos não levantou a mão. Eu perguntei, bem, por que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. Um sorriso branco, fresco e bonito é motivo de orgulho. Descubra a nova Colgate White and Fresh para toda a família. Qualidade excepcional por um preço incrível. Em comemoração aos 50 anos de independência, Angola recebe o melhor da música popular brasileira, o melhor do samba. Não perca esta grande oportunidade de ver ao vivo Martinho da Vila, a voz dos sucessos que atravessaram gerações. Dia 30 de abril, 20 horas, na tenda do CCB. Prepare-se para um momento único com convidado Eduardo Paim.
Reservas 923 57 0101. Patrocinadores oficiais. BAE, parceiro financeiro. Unitel e Bento Cangamba. Patrocínios BBBs Quebra. Dom. Apoios Água da Chela, Rádio Escola, Platina Light, Martinho da Vila, em Angola, por LS Republicano e Áureo Gama Entertainment. Quando os homens se entenderem. Em alusão ao 4 de abril e aos 50 anos de independência nacional, o Palácio de Ferro apresenta especial 23 anos de paz. Quando os homens se entenderem. Do 3 a 5 de abril, o lençol de celebração será a reflexão sobre o papel da música como instrumento de consolidação da paz, com um programa que contempla feira, fórum, oficina de instrumentos musicais e um concerto infanto-juvenil de canções sobre a paz. Participe! Ajuda a promover e a valorizar a cultura de paz através da música. Apoio Governo Provincial de Luanda. Parceiros Ministério da Cultura, Endiama, TPA e Consultório Dentário, meio 2J. Palácio de Ferro. Mais cultura, melhor cidadania. Quando os homens se entenderem. A cólera é uma doença grave, contagiosa e pode matar. Existem várias formas de se apanhar a cólera. Beber água não tratada, comer alimentos que tenham tido contacto com o micróbio da doença através da água não tratada, das moscas e estrumes de animais. Comer alimentos não lavados com água tratada e crus. Pegar nos alimentos com as mãos sujas. Defecar ao ar livre, nos rios, lagoas e praias. Não lavar as mãos após defecar. Salvemos as nossas vidas. Alô Sequela. Sessão de autógrafos do Picante Seta com DJ Dias Rodrigues. Com o disco do momento, sábado 5 de abril, no Espaço Aplauso, e domingo 6 de abril, será no Zango, na Shoprite Zango Zero, com os músicos do Picante, com CD e pendrive. Picante Seta. Não falta. Você sabia que está disponível em qualquer operadora do serviço móvel um pacote integrado protegido de 70 minutos de voz, 50 SMS e 500 MB de dados mensais, tudo isso por apenas 2.000 kwanzas. Essa é uma iniciativa do INACOM para apoiar a todos os consumidores, dando maior acessibilidade aos serviços de comunicação, garantindo a disponibilidade de um plano acessível e eficiente de consumo mensal. Instituto Angolano das Comunicações, há 25 anos no dia-a-dia dos angolanos. Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Governo de Angola. Somos Angola, movimos o mundo para Congo. Somos Angola, somos jovens naquela nhenega, Angola. Somos resiliência e amor. Vem boa notícia por aí, mas apesar de tudo, tem dor no meio das coisas boas.